escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Eu confio em ti. Nós confiamos em ti, Senhor. Confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Eu creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti, nada é impossível. Nós cremos em ti. Nada é impossível para ti. Tens o meu
Aleluia. Diga assim: Ele é tudo para mim. Tu és tudo para nós, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por nos ter trazido até aqui. Nós estamos disponíveis nessa noite a aprender mais de Ti, a saber o Teu exato plano para as nossas vidas, aquilo que Você deseja, Senhor, para cada um de nós. Nós cremos, Senhor, em corações avivados, em corações que desejem, Senhor, adentrar as nações, abençoar nações, a interceder por vidas. Afinal, Você morreu por cada um de nós. Afinal, Você morreu por cada vida, Senhor. Nós declaramos que somos, Senhor, a Tua luz, que verdadeiramente ilumina as nações, Senhor. Ilumina os povos, tribos, línguas. Aqueles que um dia, Senhor, estarão diante de Ti, ajoelhados e confessando que só Tu és o Senhor. Só Tu és o Senhor. E como é bom, Senhor, estarmos livres para Te adorar. Estarmos livres, Senhor, para dizer que Tu és tudo para nós. Aleluia. Aleluia. Nós Te amamos, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada. Diga assim: Deus é fiel. Aleluia. Obrigada. Aleluia. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a todos vocês que fazem parte dessa igreja, que congregam aqui com o pastor Eduardo, por tudo que vocês têm feito, pelas orações que têm alcançado Camboja, pelas suas orações que têm alcançado crianças. Que se não fossem as suas orações, eu não poderia estar lá naquele lugar, eu não poderia estar fazendo o trabalho que eu estou fazendo. Vocês vão ter a oportunidade de ver algumas coisas que eu trouxe, algumas coisas interessantes, para você entender um pouco melhor de como é o Camboja e do trabalho que eu estou fazendo lá. E o meu desejo é que você tenha a mesma compaixão que eu tive por aquele povo. O meu desejo é que o seu coração se encha de compaixão, se encha do mesmo desejo que está em Cristo, que é resgatar vidas. Essa é a função da igreja. Essa é a sua função e a minha função. Essa foi a função de Jesus, vir ao mundo para morrer por você e por mim e nos resgatar. O mínimo que a gente pode fazer, amados, é ser um com Ele. Porque o máximo Ele já fez. Amém? Então esse é o desejo do meu coração, que você nessa noite saia daqui avivado. Que nessa noite você entenda um pouco melhor do que é fazer missões fora daqui, o que é fazer missões aqui. Que você possa entender qual é a sua missão, qual é a sua parte no corpo de Cristo. Amém? Aleluia. Eu gostaria que vocês abrissem em Marcos 5. É uma passagem conhecida de todos. Marcos 5, verso 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, os levaram assim, como estava, no barco,
e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Capítulo 5, versículo 1. Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Até aí. Então, essa é uma passagem bem conhecida de todos, quando Jesus acalma a tempestade, fala com o vento, fala com o mar, e eles obedecem. Nós sabemos, amados, que essa situação foi levantada pelo inimigo, para que impedisse de Jesus chegar ao outro lado. No começo desses versículos que eu li, ele diz: passemos para o outro lado. Isso é um chamado missionário. Quando ele diz passemos para o outro lado, é porque tem alguma coisa do outro lado que necessita de você e de mim. Amém? E vale salientar que toda vez que estamos atravessando de um lado para o outro, quando estamos indo de um lado para o outro, tempestades vão se levantar, ventos vão vir, o barco vai balançar. Mas o importante é lembrarmos: Jesus está conosco. Diga assim: Jesus está comigo. Talvez nesse momento você esteja passando de um lado para o outro em alguma situação da sua vida. E talvez tenha algumas tempestades na sua vida. Mas eu quero lhe dizer: Jesus está com você. Jesus está no barco. Amém? Uma coisa muito interessante que eu acho nesse capítulo é que ele não manda que a gente vá sozinho para o outro lado. Ele não diz: passe para o outro lado. Diga assim: passar para o outro lado é uma ordem. Não é uma opção. Amém? O ide é uma ordem. Obedecer o ide do Senhor é uma ordem, não é uma opção. Ele nunca diz fique, ele diz ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ele nunca mandou você ficar, ele mandou você ir. Na palavra você nunca vai encontrar ele dizendo fique. Ele vai encontrar dizendo ide. Passar para o outro lado, quando ele diz passemos para o outro lado, é uma ordem. Mas ele não disse passe para o outro lado. Ele disse passemos para o outro lado. Isso envolve ele também. Amém? Passemos para o outro lado. Isso é bom demais, saber que a gente não está sozinho. Amados, passar para o outro lado não é fácil. E Deus falou comigo para eu passar para o outro lado. E eu estou do outro lado do mundo. Eu estava olhando aí o globinho passando. O Camboja fica do outro lado do mundo. Perto do Japão. Perto da Tailândia. Para quem não entende onde é o Camboja faz divisa com Tailândia, com Laos e com Vietnã. Eu estou bem pertinho daquela área ali. Entre esses países. Dentro da janela 1040. Dentro dos países, perto dos países que são perseguidos. O Camboja é um país onde o evangelho é muito restrito. Nós não podemos pregar em ruas, não podemos pregar, como se diz aqui, mano a mano, cara a cara, de casa em casa. O governo proíbe. Eu não posso fazer isso. Aqui no Brasil a gente pode fazer o que a gente quiser. Fazer culto nas ruas, não é assim? Fazer cruzadas. Lá não pode, amados. É proibido.
Se pegar, a gente é preso. Então tem que ter estratégia, tem que ter direção de como se fazer isso. Existem outras nações que você vai e você abertamente você faz isso. Faz culto na rua, faz teatro, faz dança, faz tudo para atrair aquele público e pregar a palavra. A gente não pode fazer isso. Então, existem estratégias para cada lugar que Deus nos envia. E para cada lugar, a gente precisa ser muito sábio, ter sabedoria de como conquistar um povo. Para que aquele povo ouça a palavra de Deus e se converta. Amém? E não é diferente no Camboja. No Camboja é do mesmo jeito. Então, eu trabalho para uma ONG, eu trabalho no Ministério de Socorros. Sou uma missionária enviada para ajudar a essa ONG. E dentro dessa ONG a gente faz um trabalho evangelístico, um trabalho de ensino da palavra de Deus, através de portas que se abriram para que a palavra chegasse até eles. Então, nós temos uma escola primária para ensinar as crianças, porque nós cremos que as crianças, ela é a porta para chegar às famílias. E temos também uma clínica móvel, que com alguns médicos, nós temos 2 médicos que dividem durante a semana e andam à periferia da capital e alguns vilarejos, nós chamamos vilarejos, aqui pode ser aldeias, se assim pode se dizer. E nesses lugares, tem alguns lugares que é muito difícil pregar a palavra, muito difícil, mas Deus tem dado estratégia a gente, para que a gente adentre a esses lugares e leve a palavra de Deus. Então, a clínica tanto ajuda o social como no espiritual. Amém? Então, essa ONG se chama Missione Possibile, é uma ONG italiana. Então, Deus me enviou na Itália e a Itália me enviou para o Camboja. Do Brasil para a Itália e da Itália para o Camboja. Hoje eu toco 3 nações. Eu estava dizendo a Ritinha lá em cima. Eu tenho a honra e o prazer de tocar 3 nações. Porque no Camboja, nós recebemos grupos italianos e nós recebemos grupos suíços. Então, eu toco Camboja, eu toco Itália e toco Suíça. Então, todas essas nações, muitas vezes estão lá juntas, através de grupos, e alguns deles ainda nunca ouviram falar de Jesus, mas quando vê o nosso trabalho e tudo mais, aquilo ali são sementes que são lançadas nos corações deles. Então, portas abertas para tocar nações. E eu quero dizer que com vocês não é diferente. Existem nações esperando por vocês. Amém? Existem pessoas que estão clamando por vocês. Então eu quero dizer uma coisa para vocês, amados. Não limite Deus. Não limite Deus na sua vida. Não pense que você já chegou aonde você deveria chegar. Isso é um engano. Tem muito mais para você. Chegar aonde você chegou é só o começo. O Deus que você serve, que eu sirvo, é um Deus ilimitado. Ele tem muito mais. Se você está satisfeito com aonde você está completamente errado. Eu não estou satisfeita. Eu vou tocar outras nações, mais do que eu estou tocando agora. Amém? Não estou dizendo que eu vou sair do Camboja para servir a um outro lugar, mas eu estou dizendo que eu vou tocar outras nações. Tem nações que eu desejo ir. Desejo estar ali, nem que seja para dar um abraço em alguém e voltar. No momento, é tempo de estar no Camboja. É tempo de abençoar aquela nação. E tem muito o que se fazer ali. Então, não fica satisfeito com o que você tem. Deus tem muito mais para você. Amém? Então, eu vou mostrar um pouco, depois eu vou falar mais um pouco. Isso é um PowerPoint que eu preparei com algumas coisas que acontecem na nação, mostrando um pouco do Camboja, moradia, alimentação e tudo mais.
Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser pra que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser pra que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser 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 como o Pai em Cristo. Aleluia. Bem, dá para perceber um pouquinho como é o Camboja. É uma nação budista, onde muitos deles nunca ouviram falar desse nome, Jesus. Aqui, a maioria das pessoas já ouviram falar desse nome. O Brasil já está bem evangelizado. Índios têm sido evangelizados aqui no Brasil. Nessas nações da Ásia, muitos deles nunca ouviram falar de Jesus. Eles não sabem quem é Jesus. E é isso que eu estou fazendo lá, é apresentando para eles quem é Jesus. Amém? Eles, como budistas, amados, eles adoram outro Deus. Eles têm um estilo de vida completamente diferente da gente. E quando eles se tornam monges, pior ainda. Eu não sei se vocês viram, eu sei que vocês viram uma área muçulmana, onde a nossa clínica vai. Ali é extremamente difícil pregar o evangelho. Eu já fui várias vezes, mas eu nunca tenho direção de pregar naquele lugar, porque eu ainda não tenho a estratégia correta de chegar até eles. Por quê? Porque antes eles eram budistas, agora são muçulmanos. Então precisa-se de uma estratégia que toque o coração deles. E não é fácil pregar para muçulmano, não é fácil. É muito difícil, principalmente quando eles saem do budismo e se torna muçulmano. Aí é pior ainda. Já imaginou? Eu tenho compaixão desse povo. Vocês viram as crianças sendo iniciadas no budismo, fadados a viver daquele jeito o resto da vida, pedindo coisas na rua. Amados, eu tenho compaixão desse povo. Um povo que está cego, que eles adoram os deuses deles, são vários deuses, não é um só. E muitos de nós, que temos o verdadeiro Deus, muitas vezes nós não adoramos como se deve adorar. Eles acordam 4 horas da manhã e começam a emitir os sutras, o que nós chamamos sutras, que são orações,
que eles fazem. É um tipo de oração. Quando eles vão na rua fazer pedido, eles lançam aqueles sutras novamente. Porque as pessoas acreditam que vão ter uma reencarnação melhor. Você já pensou que coisa forte? Criança chorando porque não quer estar ali, mas os pais obrigam a eles estarem ali. E eles obedecem aos pais. Crianças que não têm esperança como as nossas crianças. Brincam com animais, como vocês viram, aquilo ali é uma realidade. Eles brincam com aranhas, eles brincam com víboras. Eles não têm brinquedos, vão fazer o quê? Os meus alunos, eles brincam com os besouros desse tamanho verde. Vão fazer o quê? Às vezes eles não têm, amados. Eles se viram com o que têm. Eles vivem comendo arroz de manhã, de tarde, de noite. Crianças, como vocês viram, são traficadas para exploração sexual, para serem escravos. Isso toca o meu coração. Isso me dá compaixão desse povo. Diga assim: Camboja precisa de mim. Vocês não são obrigados a comer as aranhas, ok? Nem as baratas. Realmente existe, pastor. Umas baratas que eles criam especialmente para isso. Tem criadouros desses animais para que eles comam. E não só isso não. Eles comem cachorro, gato, rato. O que tiver eles comem. Depois do regime de Pol Pot, se vocês quiserem entender melhor sobre essa nação, vocês podem ler que foi um dos maiores genocídios que teve na história, depois dos judeus, depois daquela matança dos judeus. Eu acredito que esse foi um dos maiores. Depois desse regime, eles começaram a comer de tudo, porque não tinha, a nação estava totalmente acabada. E isso, de uns anos para cá, eu acredito que faz o quê? Uns 25 anos que isso aconteceu, é muito novo. A população ela é muito jovem. Tem pessoas que você conversa que passou por aquele regime, onde muitos foram mortos porque esse Pol Pot queria dominar essa nação. Então, muitos estrangeiros que chegam lá, chegam para explorar. Chegam para explorar mesmo. E nós, como cristãos, temos esse dever, amados, de mudar essa situação. Vocês viram que tem um palácio real. Quando eles são muito ricos, eles são muito ricos. Mas ou eles são muito ricos ou eles são muito pobres. Então não tem aquele meio termo. Camboja é assim. E o meu trabalho é levar essa palavra. O meu trabalho é fundamentar o reino de Deus nessa nação. E a escola, como eu falei, e a clínica, foi a porta que se abriu para a gente adentrar com a palavra de Deus. Estamos lá para fazer a diferença. Essas crianças têm transformado as famílias delas. Tem várias famílias, às vezes eu saio para visitar algumas famílias e eu tenho a liberdade de perguntar: você é a mãe de fulano? Sim. Você já ouviu falar de Jesus? Ah, eu já tenho Jesus porque meu filho estuda naquela escola. Então, eles veem a diferença, que o filho volta para casa de uma forma diferente. E aquilo que eu já ensino à criança, eu já digo a ela: dever de casa. Contar a mesma história para o pai. Contar a mesma história para a mãe. Conta a história para o irmão. Fazendo multiplicadores. O que ele está querendo fazer aqui, com os cultos nas casas, é multiplicar, amados. É multiplicar, esteja aberto para isso, porque se começa aqui e você vai para o outro lado, você vai passar para o outro lado. Mesmo que venham situações, pode acontecer que venham situações, mas Deus vai estar lá com você. Eu tenho passado por certas situações bem difíceis, de perseguição, inclusive, perseguição bíblica. Corri o risco de ser expulsa da nação. Diga assim: glória a Deus. Porque perseguição bíblica é bíblico. Isso significa que está dando fruto. E quando se dá fruto, se joga pedra. Não é assim? No primeiro dia eu chorei, viu? Mas depois
Deus se levantou dentro de mim. O Espírito Santo me levantou com palavras. Pessoas enviaram palavras naquela hora que eu estava... Aqueles dias que eu estava passando por essa pressão. Se passa pressão, amados, nessas nações. E eu declarei, eu não vou sair daqui. Eu não vou embora. Eu fui enviada para fazer a diferença e vou fazer a diferença. Não tem que me parem, amados. Só quem pode me parar sou eu mesmo. O mesmo é com você. Só quem pode lhe parar é você mesmo. Deus não vai impedir de você prosseguir. Porque Ele está interessado que você avance. E ninguém pode parar. Não são palavras de outras pessoas que devem lhe parar. Isso significa tempestade, ok? Mas Deus está no barco. Essa palavra que a gente leu, se a gente for lá no capítulo 5, a gente vê que eles chegaram do outro lado. Embora houvesse ventos, embora houvesse tempestades, eles chegaram do outro lado. Eles não olharam para a praia, onde muitos ficaram. Porque aquele lugar, amado, se chama lugar de conforto. Mas Deus está lhe chamando para sair do seu lugar de conforto e fazer alguma coisa pelas nações. Você pode dizer, eu não tenho chamado para ir. Você tem chamado para ir, sim. Você pode ir orando comigo. Você pode ir respondendo as cartas notícias que eu envio para a igreja, que fica ali no quadro. Você pode pegar o endereço de e-mail e mandar palavras para mim, mandar palavras para o meu filho. Amém? Se você fizer isso, você está indo junto comigo. Você pode ir investindo, contribuindo. Você se alegra de ver pessoas curadas de AIDS? Eu também me alegro. Então, a sua oração, a sua contribuição que chegou até lá, ajudou esse menino a ser curado de AIDS. Aquela família que eu coloquei assim, oro por famílias, é a mãe dele também tem AIDS. Ela está bem melhor agora. Nós ainda não fizemos o exame dela. Mas do menino eu tive a oportunidade de fazer. E o exame deu negativo. É interessante que pessoas já chegaram para mim e disseram, isso é verdade mesmo? Isso é verdade mesmo? Ele foi curado de AIDS? Eu digo, se você quiser o teu exame, eu posso mostrar. Está aqui. Está aqui no meu iPad. Se você quiser, você pode ver. Ele foi curado, amados. Fizemos 3 vezes o teste, 3 vezes. E só deu negativo. Deus está agindo nas nações. Deus está agindo no Brasil, na Europa, na África, em todos os lugares. Mas Deus precisa que você se movimente. Que você saia da sua zona de conforto. Que você passe para o outro lado. Que você não seja tão egoísta. Aleluia! Amém? Que você não seja tão mesquinho, que você tenha compaixão por vidas. É isso que Ele quer. Amém? Eu fui chamada e você foi chamado para abalar as nações. Para chacoalhar as nações. Adrina, você vai para o Chile? Nilson vai para o Chile. Eu creio que eles vão fazer grandes coisas naquele lugar. Vocês estão indo para abalar aquela nação. Não se calem, amados. Vocês que estão indo para o Chile, fala a tempo, fora de tempo, fale dessa palavra. Não percam uma oportunidade sequer. Porque aquela nação também grita por pessoas. Grita por vocês, amados. Não limite Deus na sua vida. Não olha para a tua situação financeira, para a tua situação física, emocional. Não olhe para isso. Apenas esteja com o coração disponível. Porque eu mesmo nunca ensinei a criança na minha vida. Nunca. Nunca pensei que um dia eu fosse estar nessa nação ensinando a tanta criança. 365 crianças. Nunca pensei que eu fosse ser pastora de criança. Porque, de certa forma, eu sou uma espécie de pastora para eles. Não é assim? Nunca pensei. Eu ia no departamento infantil para pegar meu filho, somente. Mas Deus capacita. Deus habilita. Deus vê o coração. Você se abre. Eu estou aqui para fazer. O que é que você quer?
Ser missionário num campo como esse não é brinquedo, amados. Muitas vezes eu acordo 4:30 da manhã, 5 horas da manhã e só vou dormir 10 horas da noite. Quantas vezes? Meu trabalho lá é muito triplicado do que eu fazia aqui. Eu faço de tudo naquele lugar, mas eu quero ver essas crianças diferentes. É um trabalho lento. Agora eu tenho algum resultado, mas o verdadeiro resultado eu só vou ver daqui a 4, 5 anos. Porque eles são lentos em aprender. E a gente tem que andar em paciência. A nação, ela já é muito lenta. Os transportes são lentos. Você vê que não tem nem ônibus lá. Tem carro. Mas o meio de transporte mais usado é a moto. Então a moto eles usam mesmo para uma família inteira. Então você vê uma família inteira em cima de uma moto. Isso é normal. Eles fazem mudança em cima eu não sei como, mas eles fazem uma mudança em cima de uma moto, amados. É o estilo de vida. Então eles são muito lentos. O máximo que eles correm é 40 quilômetros, 60 quilômetros. Eu nunca puxei na minha moto. Nunca corri mais do que 40 quilômetros. E aqui eu já fico dentro do carro assim, apavorada. Porque aqui o povo corre. Porque eu já estou acostumada lá, já estou acostumada nesse ritmo. Me acostumei nesse ritmo. E voltando, eu também tive um choque cultural, voltando, viu? Tive um choque quando fui e agora quando vim. Então, missões é isso. É você ir, é se identificar com o povo. É você conquistar o povo. E não ter medo de falar da palavra de Deus. Não se envergonhar, amados. Eles comem essas coisas porque eles não têm oportunidade, não têm dinheiro para comprar outro tipo de alimento. Um leite, um pão, eles não comem essas coisas. Se eu quiser dar um grande presente a eles, sabe o que é que eu dou? Uma maçã. Eu estava dizendo a Ritinha, foi a tu que eu disse? Eles amam maçã. Eles gostam de maçã. Você dá um grande presente para eles, é uma maçã. Você já pensou? Aqui a gente tem acesso a isso tranquilamente. Lá é um presente para eles. Eu estou falando da parte pobre, que é a parte que eu estou trabalhando, ok? Os ricos, eles têm acesso a tudo. Aonde eu moro não falta nada. Na capital tem de tudo. Tem shopping, tem cinemas, tem tudo. Tem tudo. Tem boas escolas. Mas nos vilarejos e ao redor da capital são as pessoas mais atingidas. Tem pessoas que vivem literalmente dentro do lixo. É impressionante. Você visita elas e é os ratos passeando assim, ó. Porque não tem condições. Eles vão fazer o quê? Tem uma área, quando mostrou as moradias, vocês vão ver que, não sei se vocês prestaram atenção, mas tem uma casa que é dentro d'água, não é? Aquele vilarejo, por 4 meses, 5 meses, eles ficam, as águas vêm mesmo, e eles moram ali durante 4 meses sobre as águas. As casas são altas assim. E a nossa clínica, quando vai para lá, a gente vai de barquinho. E leva os medicamentos tudo em cima do barco. Aquela área é uma das áreas mais pobres que tem lá. Essa área e o vilarejo onde a gente tem a escola. São as áreas mais pobres que tem. Por isso que a gente atende essas pessoas. Porque elas não sabem o que é amor. Elas não sabem. Elas não sabem. As pessoas lá não sabem amar como nós amamos. Eles não abraçam. Abraçar, como eu tenho abraçado as crianças, isso é uma coisa, amados, extraordinária lá. E quando eles vêm para lhe abraçar é porque você foi muito, muito aceito. Isso acontece. Essa mulher mesmo, desse menininho que foi curado de AIDS, toda vez que ela me vê, ela corre, ela me abraça, ri, ela está feliz porque o filho foi curado de AIDS. E aquele menino tem 14 anos, 14, 15 anos mais ou menos. Não é um menininho, não. Mas agora está feliz, está sorrindo, brinca na escola. Estão acontecendo coisas naquele lugar, porque vocês estão comigo. Amém? Eu quero mostrar algo. Alguém pode... Esse cartaz, por favor. Isso aqui é um agradecimento das minhas crianças a vocês, ok? Eu quero mostrar onde eu estou passando, eu estou mostrando isso. Eles colocaram coraçãozinho. Isso tudo é para vocês.
coraçãozinhos, escreveram. Os que não sabiam escrever, desenharam. Isso aqui, amados, é um agradecimento a todos vocês por terem me enviado lá. Aqui está escrito na língua deles, a língua deles é Khmer. Aí eles dizem aqui: obrigada, Brasil, por ter enviado Sara para nos ensinar a palavra de Deus. Eles me chamam de Sara, literalmente eles mudaram o meu nome. Aí eu sempre digo, isso é profético. Agora me chamam de Sara. Então, aqui a maioria é agradecendo a mesma coisa. Outros dizem I love you, Brasil. Alguns sabem escrever em inglês, então eles escrevem em inglês. E, enfim, amados, mas isso aqui é para vocês. Aí uma coisa interessante, alguns desenharam. Você vê uma cruz com Jesus. Então, amados, isso aqui é um bom sinal. Amém? É sinal de que eles estão absorvendo a palavra. Eu não sei se você se alegra com isso, mas eu me alegro. Isso aqui é para vocês, não é para mim não. Um agradecimento a cada um de vocês que oram, que participam, que pegam junto comigo, que creem que eles não serão só médicos, dentistas, advogados, mas que eles serão homens e mulheres de Deus que vão transformar aquela nação. Obrigada. As crianças naquele lugar, naquela nação, amados, são eles que futuramente vão transformar a nação deles. Então nós treinamos eles e deixamos, e assim, porque até tem orfanatos lá que eles não deixam que outras pessoas adotem, porque eles creem que aquelas crianças é o futuro da nação. E assim nós cremos também, que eles crescerão, que eles aprenderão, mas serão homens e mulheres de fé. Amém? E vocês viram que agora temos 215 crianças convertidas mesmo. Elas confessaram Jesus, enfim. E essas crianças, amados, agora fazem parte da nossa família em Cristo. E cada pedrinha está na sua coroa também. A coroa que você vai depositar nos pés do nosso Rei Jesus, essas crianças, essas vidas, que são as pedrinhas da minha e da sua coroa, estarão ali nos pés de Jesus. Amém? Então, tem muitas situações que a gente vê aí que às vezes passa despercebido na nação brasileira. Mas eu convivo com isso aí todos os dias. Todos os dias eu vejo essas motos, eu vejo pessoas na moto carregando soro, com crianças, com adultos. Porque a saúde lá não é essas coisas todas, eles não têm acesso a bons hospitais, a bons médicos, porque tudo é caro. Tudo é caro. E eu estava dizendo a Ritinha, um salário mínimo lá chega no máximo, $70. Que é o que em real? 150 reais? Mais ou menos isso. Talvez um pouco menos. 150 reais é com que eles vivem. Se eles trabalharem em uma fábrica. Não é difícil? Não é uma situação difícil? Eu tenho compaixão deles. Aí, eu não sei quem foi, alguém que disse assim, tu precisa orar, porque tudo que chega para mim, que vai daqui do Brasil para minha conta, chega pela metade, porque lá eu tenho que tirar em dólar, não é em real. Se deposita 100, chega lá mais ou menos a metade, né? 50, talvez um pouco menos. Porque eu tenho que tirar lá em dólar. E é interessante que alguém disse assim, Jussara, então vamos orar. Foi Natália. Disse, Jussara, então a gente tem que orar para o dólar baixar. Aí eu disse, não quero isso não, pelo amor de Deus, eu não quero. Aí ela disse, mas por quê? Aí eu disse assim, porque eu tenho compaixão daquele povo. Se eles recebem dólar e o dólar está alto, para eles é melhor. Aí Lucas disse, então a gente tem que orar para o dólar ficar estável. Eu digo, aí já é diferente. Mas para baixar eu prefiro que não. Porque assim, quando eles recebem dólar, quando eles recebem o dinheiro dele e o dólar está alto, para eles é melhor. Ele está recebendo um pouco mais. Entende? Então eu não vou orar para o dólar baixar. Eu posso orar para ele ficar estável. Mas para baixar, não. Isso, amados, é amor. Diga assim, amor tem atitude.
As nações, amados, estou esperando por vocês. Diga assim: as nações me esperam. E eu vou. Você pode abrir sua Bíblia em Atos 17, por favor. Essa é a palavra que vem me acompanhando. Atos 17, 6. Atos 17, 6. E, não os achando, trouxeram Jason e alguns outros irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando. Diga assim: clamando. Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também até aqui. Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também até aqui. Quem são estes? Diga assim: sou eu. Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também até aqui. Aleluia! Alvoroçar, amados. Nós fomos chamados para alvoroçar o mundo. Isso é para mim e para você. Não limite Deus, porque Ele está lhe chamando para alvoroçar o mundo. Ele está lhe chamando para passar para o outro lado. Quantos tem nações aqui no coração? Aleluia. Se você não tem, amados, comece a orar, porque Deus está lhe chamando. Talvez não para ir, mas para fazer outras coisas. Para aqueles que já estão no campo missionário. E se você tem nações no coração, não tenha medo. Dê os seus passos de fé. E você vai ver que Deus vai pegar junto com você. Amém? Diga assim: eu fui chamado para alvoroçar o mundo. E eu vou alvoroçar o mundo. Aleluia. Não tem quem me pare, amados. Não tem quem me pare. A cada dia que eu levanto com uma chama acesa dentro de mim. Com tanta raiva do diabo. Com tanta raiva, amados. A cada dia que eu me levanto naquela nação, eu levanto para alvoroçar mesmo. Eu me levanto com muita raiva do diabo. Na semana que eu fui perseguida, foram 2 semanas de muita pressão. Mas logo depois, eu acredito que uns 20 dias depois, todas essas crianças receberam Jesus.